Então, boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui nesta casa de Jesus, reunido nesse ambiente maravilhoso. Nós queremos agradecer à diretoria da casa pelo convite que nos faz, nos dá essa oportunidade de estudarmos, juntos. A nossa irmã Marialva, suas palavras sempre tão gentis para conosco, a Jane, que sempre faz o contato, para a gente não esquecer, que hoje em dia a gente está com a vida tão agitada que tem que coordenar tudo. E agradecer a Jesus, nosso mestre, que envolva todos nós, nossas famílias, nossos lares, no decorrer dessa reunião. O tema do nosso estudo de hoje é uma parábola que Jesus contou, que o título é A Parábola do Filho Pródigo. Parábolas, como nós sabemos, são narrativas, histórias. Jesus transmitia ensinamentos contando histórias, como a gente faz muito também com nossos filhos, com as crianças, E nós adultos também gostamos de histórias, E essa parábola tem esse título, Parábola do Filho Pródigo. Então, a primeira questão é o que é pródigo, porque na Bíblia, claro, quando Jesus contou a parábola, ele não deu esse título, Isso foi dado depois pelos intérpretes, O que significa a palavra pródigo, É uma palavra que nós usamos muitíssimo pouco. Eu mesmo nunca tinha usado essa palavra. Então nós vamos pesquisar o que quer dizer a palavra pródigo. O pródigo é aquela pessoa que utiliza os recursos de forma irresponsável, que gasta exageradamente, que desperdiça, que não se preocupa com o dia de amanhã, que é exagerado em fazer as coisas despreocupadamente. Isso que é o pródigo. Então é a parábola de um filho que tem esse comportamento de esbanjar, de gastar, de não cuidar, Então o título nos remete a isso. Esta parábola, antes de recordarmos o seu conteúdo, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E nós gostamos sempre de contextualizar, O que estava acontecendo naquele momento que Jesus decidiu contar essa parábola. Tudo há uma razão de ser, e essa parábola também há. Então Jesus estava num ambiente e ele estava sendo procurado, pelas pessoas doentes, enfermas, mas também pelos publicanos, os cobradores de impostos, e os pecadores, chamados pecadores, E ele estava rodeado dessas pessoas, as pessoas que a sociedade olhava para elas assim, de lado, E ali haviam alguns fariseus, alguns sacerdotes do templo, alguns escribas, que olharam aquela cena e falaram, mas ele recebe os pecadores, os publicanos e come com eles? Então Jesus ouviu essa observação que aqueles fariseus, os sacerdotes, e escribas estavam questionando Jesus por que ele estava convivendo com pecadores, comendo com pecadores. Então, para responder a essas indagações, a essas críticas, Jesus contou 3 parábolas seguidas, e as 3 têm o mesmo ensinamento. E a parábola que nós vamos estudar hoje é a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Dependendo de como for o desenvolvimento do nosso estudo hoje, nós vamos também recordar essas 2 parábolas anteriores, tá bom? Então vamos à parábola. Jesus contou assim, que havia um homem que tinha 2 filhos. Algumas coisinhas pequenas nós vamos acrescentar, e nós vamos dizer quando a gente acrescenta, para facilitar a nossa visualização. Por exemplo, Jesus não disse que o homem era rico, mas quando a gente analisa a parábola, a gente depreende que ele era rico. Então havia um homem muito rico, que tinha 2 filhos. E o filho mais jovem se aproximou do pai e fez um pedido incomum nos nossos dias de hoje e mais ainda naquela época. Esse filho mais jovem disse assim, pai, me dá a minha parte da herança, que eu quero viver a minha vida. Vejam que pedido, podemos considerar até ofensivo, Você está vivo ainda, faz de conta que você morreu, me dá a minha parte da herança. E o pai concordou
e deu para ele a metade dos bens que seria a herança dele. E aquele jovem pegou aquele dinheiro e viajou para uma cidade longínqua. Aí ele chegou nessa cidade, muito dinheiro no bolso, jovem, bonitão, né? E começou a desfrutar a vida. Então algumas cenas que a gente pode imaginar, né? A pessoa chega num restaurante, fala, olha, hoje é por minha conta, hoje todo mundo comer, vai fazer aquelas amizades, né? Vai conquistando aqueles novos ciclos. Mas como nós sabemos, né? Tem um ditado, né, que diz popular, pode ser o dinheiro que for, se a pessoa não tomar conta uma hora, acaba. Aí Jesus relata que acabou o dinheiro dele. E, por essa ocasião, sobreveio uma grande crise naquela região. Crise, naqueles tempos antigos, estavam associados ao clima, né? Uma seca, porque afetava a agricultura, afetava a pecuária. E aquele homem agora, aquele jovem, estava sem nenhum dinheiro no bolso, começou a procurar trabalho, e não tinha trabalho. E o único lugar que ele conseguiu se empregar foi numa fazenda, que o dono da fazenda disse para ele, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar um salário e nem sequer para te dar um prato de comida todos os dias. Mas se você quiser ficar aqui, pelo menos um teto para você dormir. E aquele jovem foi trabalhar naquela fazenda, que era de criação de porcos. Isso mesmo, muitos conhecem aí, criação de porcos. Lembrando que para a tradição do povo judeu, hebreu, o porco é considerado um animal impuro. E ele foi cuidar da plantação, nesse criação de porcos. E relata Jesus que esse homem passava fome. Ele via assim, tinha que entregar aquele alimento, aquela ração, as bolotas para os porcos, e nem isso ele tinha para comer. E aí Jesus, narrando a parábola, ele faz referência, ele utiliza uma frase que é muito importante e que nós vamos propor que a gente procure memorizar essa frase que Jesus usou, dizendo que aquele jovem caiu em si. Essa é a frase. Ele caiu em si. O que quer dizer caiu em si? Ele acordou, despertou a consciência, ele se deu conta dos erros que cometeu. Ele caiu em si. E se lembrou da fazenda do pai. Falou, nossa, eu estou aqui passando fome, vivendo uma vida de miséria, de angústias. E lá na fazenda do meu pai, até os servos, os empregados, têm fartura de pão, vivem bem. Aí ele fez um plano. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Aceita-me na sua fazenda agora como um empregado, como um servo. Aí ele tomou essa decisão e fez a viagem de volta. Agora retornando, né? Chegando, a gente pode imaginar a cena, né? Com aquelas roupas muito desgastadas, sujas, né? Criação de porcos, provavelmente com aparência, né? Cabeludo, assim, sem cuidados. E lá vai ele chegando. E o pai na fazenda avista a uma distância uma pessoa se aproximando. E quando o pai identifica que é o filho que está voltando, Jesus diz que aquele pai se encheu de alegria e compaixão. Agora nós vamos fazer um ponto, uma paradinha na parábola, daqui um pouco a gente volta, tá bom? Vamos abrir um parênteses. Vamos imaginar que essa história que a gente está contando, aqui tem muitos homens, né? E uma boa parte são pais. Como é que nós, pais terrenos, nos comportaríamos vendo essa cena? A gente deu um dinheiro para o filho, fala, meu filho, olha, você vai viajar, use esse dinheiro com cautela, com sabedoria, seja responsável, lembre-se de tudo que eu te ensinei, né? Procure fazer o bem. Aí o filho foi, o pai ficou sabendo que ele enveredou pelos desequilíbrios físicos, morais, de todos os tipos. Aí ele está voltando. Aí o pai olha, como é que nós, pais humanos, receberíamos esse filho? Eu vou dar um exemplo assim, vou relatar por mim. Se vocês acharem que eu estiver exagerando, vocês me corrijam aí, tá bom? O que me passa na cabeça? Que eu olhando, falando, olha, que
Que bom que o meu filho está voltando. Mas agora a coisa vai ser diferente. Eu vou ter uma conversa com ele. Vou falar, olha, meu filho, eu te amo, você é bem-vindo, só que a partir de agora você vai trabalhar aqui como todo mundo. Você não vai ter privilégios. E você vai ter que seguir as regras da casa. E você vai ter que reconquistar o que você abandonou. E depois tudo vai voltar ao normal. Mas enquanto você estiver aqui, você vai ter que se comportar segundo as regras que eu disser. Estou exagerando, gente? Mais ou menos? O que vocês acham? Os pais aí dão apoio, que é mais ou menos isso que a gente faz mesmo? As mães eu não vou falar não, que mãe é diferente. Mãe... Mas nós pais, em geral, não é todo mundo assim, né? A gente tende a ser uma postura mais firme, né? Ele que saiu com as próprias pernas, vou ficar aqui esperando ele voltar até a mim com as próprias pernas. Ele tem que chegar até a mim. Alguns pensamentos poderiam vir para nós, pais humanos. Fechamos o parênteses, vamos voltar para a parábola. Vamos ver como é que esse pai que Jesus está contando, a parábola, se comportou. Quando ele viu o filho, Jesus diz que ele ficou alegre e se encheu de compaixão. E ele não ficou parado esperando o filho chegar até ele. Ele saiu ao encontro do filho. Mas com um detalhe, ele não foi caminhando, ele foi correndo. Foi correndo, saiu correndo, assim, naquela euforia. E quando encontrou o filho, abraçou o filho e o encheu de beijos. E o filho, ele então pronuncia aquelas palavras que ele tinha planejado. E fala, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Aceita-me aqui agora na fazenda como um servo ou como um empregado. Olha a reação do pai. Que isso, meu filho? Aí chamou os outros servos. Falou, olha, preparem para o meu filho uma túnica nova. Na narrativa, Jesus não fala do banho, mas provavelmente vai dar um banho nele para se arrumar, uma túnica nova. Coloquem nele um anel no dedo e coloquem uma sandália nos pés. E mandem matar o novilho cevado. Depois nós vamos analisar os detalhes. Não é um novilho cevado. Mandem matar o novilho cevado. E vamos fazer uma festa para celebrar. Porque o meu filho, ele estava morto e agora ele voltou a viver. O meu filho estava perdido e agora ele se reencontrou. E assim os servos fizeram. Deram uma túnica nova para ele, colocaram um anel no dedo, uma sandália nos pés, mandaram mataram o novilho cevado, chamaram os flautistas, os músicos, entraram todos para dentro da casa e começou a festa, para celebrar a volta do filho pródigo. E eles estão lá celebrando. No final da tarde vem o filho mais velho. Ele vai chegando na casa e pergunta para um servo que está lá de fora, o que está acontecendo aqui? Você não soube? O seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar um novilho cevado. Mandou matar o novilho cevado. E mandou chamar os músicos, está dando essa festa. E o filho mais velho, mas o quê? Como assim? Eu não entro nessa festa. Ele ficou do lado de fora. E no decorrer da festa, o pai lá dentro ficou sabendo que o filho mais velho não queria entrar na festa. Ele não conseguia compreender por quê. Aí o pai, então, ele sai da festa, está por lá de fora, e encontra o filho mais velho. Meu filho, eu soube que você não quer entrar na festa? Ele falou, mas claro que não, pai. O meu irmão gastou todo o dinheiro que você deu para ele, desperdiçou tudo, utilizando a palavra que está no Evangelho, com prostitutas. Gastou tudo e agora ele volta aqui. O senhor mandou matar um novilho cevado para ele? Eu estive aqui todos esses anos trabalhando com o senhor, obedecendo os seus mandamentos, e o senhor nunca me deu um cabrito
para eu matar e fazer uma festa com meus amigos? E aquele pai diz: meu filho, você não compreende? Tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão, ele estava morto. E agora ele voltou a viver. O seu irmão estava perdido. E agora ele foi reencontrado. Nós devemos celebrar, meu filho. E aí Jesus termina a parábola. E ele não conta se o filho mais velho entrou na festa ou não. O que vocês acham, hein? Entrou ou não? O que o filho mais velho teve? Uma crise de ciúmes. Normalmente, crise de ciúme passa rapidinho ou demora? Demora, né? Então, eu acho que ele não entrou na festa. Mas cada um interpreta, né? Crise de ciúmes leva para processar, leva dias, meses, ninguém sabe, né? Anos. E assim Jesus terminou essa parábola. Então, nós vamos agora interpretar essa parábola. E uma coisa importante dessa interpretação que nós vamos apresentar, que se vocês estiverem com um familiar numa missa, assistindo um padre explicar essa parábola, ou num culto numa igreja evangélica, a explicação será a mesma. Olha que interessante. Porém, alguns aspectos nós vamos apresentar conforme a doutrina espírita, né, que vão trazer informações adicionais, mas a interpretação da parábola para o cristianismo é a mesma. Esses três personagens, o pai é um símbolo, o filho mais velho é um símbolo e o filho mais novo é um símbolo. Lembram do início, do contexto, por que Jesus contou essa parábola? Que estavam lá os sacerdotes, né, os fariseus, falaram: Jesus está com esses pecadores aí, ó, convivendo com pecadores, publicanos. Então a gente já identifica que o filho mais novo está representando aqueles pecadores. O filho mais velho são aqueles sacerdotes que se julgam, que estão certos e tal. Mas o personagem principal dessa parábola, nós vamos analisar, embora ela tenha o título A Parábola do Filho Pródigo, o personagem principal é o pai. Vejam que Jesus contou essa parábola e nos apresentou um pai muito, muito diferente do que a gente esperaria de um pai humano, né? O pai não corrigiu ele, não deu uma bronca, não impôs regras. Isso não quer dizer que o filho não vai ter que responder por tudo que ele fez. A gente tem que ter essa ressalva. Mas o pai o acolheu com um amor, um nível de amor ainda muito pouco entendido por nós. Fez festa, ele foi correndo para encontrar o filho, abraçou, encheu de beijos e mandou matar um novilho cevado e deu aqueles presentes todos. Vamos analisar um pouquinho as simbologias. Quando o filho falou: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Aceita-me como um servo, né? E o pai manda dar para ele 3 coisas. Uma túnica, qual que é o segundo? O anel, e o terceiro? A sandália. Maravilha. Esses 3 símbolos têm significados. A túnica, o símbolo é a realeza, no sentido de que ele voltou a se instituir parte da família. Ele não ia ser um servo. O anel, todos os direitos dele, materiais, como herdeiro, estavam sendo restituídos. Ele passa a ter todos os direitos como filho. E a sandália é outro símbolo, porque os servos trabalhavam descalços e a família usava sandália. Então, quando ele manda dar a sandália para o filho, ele estava restituindo a ele o direito de filho. O filho falou: aceita-me como um servo. Ele falou: não, você é meu filho. E o recebeu como filho. E o novilho? Os novilhos cevados eram aqueles animais do rebanho que eram separados porque tinham a pele mais de uma cor uniforme, uma melhor aparência. E o que é cevado? Aquele que era dado comida para ele ficava preso, quase que dava comida na boca, né? Diferente dos outros que ficavam soltos pastando. O novilho cevado, os animais cevados, eram
cuidados durante o ano para servirem de uma oferenda espiritual. A principal oferenda espiritual era na Páscoa. Então, eles tinham alguns novilhos cevados. Por exemplo, na festa das tendas, para comemorar as colheitas. Então, eles pegam um novilho cevado e oferecem para Deus para agradecer pela colheita. Algumas outras celebrações espirituais, eles oferecem um novilho cevado. Porém, o novilho cevado, que é o melhor deles, era reservado para a festa espiritual mais importante do povo judeu, que é a Páscoa. E ele é oferecido a Deus. Então, quando aquele pai fala, mande pegar o novilho cevado, que é o melhor animal que está reservado para Deus, e mandou matar para oferecer para a volta do filho, porque ele estava dizendo, a volta do meu filho é um grande evento espiritual. Tão grande que eu vou pegar aquele presente que eu ia dar para Deus e vou usar ele aqui agora. Vejam que tudo tem um significado muito forte, né? Muito bem, vamos analisar esses personagens. Quem é esse homem, esse pai, que tem esse amor tão grande, tão incondicional, esse amor sem limites? Quem que é esse pai? Olha aí que maravilha, né? Parecia um coral. Parece, meu Deus, todo mundo falou, é isso mesmo. Então, essa é a interpretação de que o pai é Deus. E esta parábola é o único lugar no Evangelho onde Jesus apresenta Deus com os atributos do amor tão grandes como esse que ele apresenta. Deus sempre vai falar da bondade de Deus, né? Chama Deus de Pai, né? Vamos lembrar que no início do ministério divino de Jesus, ele fez o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. E ali ele ensinou o Pai Nosso, não é isso? Vejam que a oração é o Pai Nosso. Ele já ensinou que Deus é Pai. Para nós parece meio óbvio isso, mas não é. Porque para a religião judaica, essa religião que nós todos temos uma dívida eterna de gratidão, foi a primeira religião do planeta Terra que instituiu a crença em um único Deus. Foi a religião judaica. Por isso que Jesus nasceu no seio da religião judaica. Porém, para os nossos irmãos da religião judaica, Deus era criador. Ele criou a terra, criou tudo, as árvores, os animais, criou o homem, mas estabeleceu suas leis e eles vão se desenvolvendo. Jesus, ele confirma que Deus é criador, mas ele acrescenta que Deus também é Pai. Por quê? Porque o Criador tem uma certa distância das criaturas. O Pai não. O Pai está ali convivendo no dia a dia, apoiando, interagindo. Então Jesus já tinha revelado que Deus é Pai. Em aramaico, que era a língua falada na época, Pai é Abba. E no hebraico também é Abba. Mas Jesus não tinha ainda explicado como é que era esse Pai. O tamanho do amor desse Pai. E nessa parábola do filho pródigo, é o único lugar que é revelado a grandeza do amor de Deus, para a gente compreender como é esse amor de Deus. É um amor incondicional, é um amor ilimitado, que ele não julga, não condena. Ele não chamou o filho para dar aquela regulada que nós, pais humanos, fazemos. Não colocou condições para o filho voltar. Que fez uma festa. Ele não ficou esperando o filho chegar caminhando até ele para mostrar que o filho que errou, você que tem que vir a mim. Ele foi ao encontro do filho. É um amor, gente, que a gente pode imaginar algumas mães fazendo isso. O filho fez tudo errado, quando ele está voltando, a mãe sai desesperada para abraçar. Por isso que se fala que o amor de mãe, na maneira geral, né, é um amor mais próximo mesmo do amor de Deus que a gente conhece. Mas esse Deus que nos foi apresentado por Jesus, ele é tão importante, gente, nós procurarmos fixar na nossa mente essa percepção desse Deus de amor, de um amor incondicional. Por quê?
Apesar de no Espiritismo nós já estudarmos isso. Isso não é novidade para nós. Mas aquela ideia do Deus que está muito presente descrita no Velho Testamento e que persiste até os dias de hoje, que é um Deus punitivo, um Deus severo, um Deus que castiga, ela ainda ronda a nossa mente. A gente não se livrou dessa ideia desse Deus ainda. E a crença no Deus, ela afeta o nosso comportamento. Vamos imaginar aquele filho pródigo, naquele momento que ele está lá, vivendo aquela angústia tremenda, fracassou, deu tudo errado, está passando fome, está sujo, imundo. Como nós dissemos, nossa linguagem estava no fundo do poço, no fundo do poço. O pior momento da vida dele. Vejam como que a crença em Deus pode determinar a decisão que uma pessoa vai tomar naquele momento. Antes de nós conhecermos esse Deus de amor, qual era a ideia que nós tínhamos de Deus? Que é um Deus punitivo, severo, que castiga, né? E como é que funciona se uma pessoa errou muito, como aquele filho pródigo, fez muita coisa errada, se desviou, praticou o mal? Quando essa pessoa morrer, ela vai para onde? Me ajudem aí. Para onde? O inferno. É isso mesmo. E vai ficar quanto tempo lá no inferno? Para sempre. É isso que a gente tinha aprendido. Que Deus vai mandar um filho dele para o inferno, para um lugar de sofrimento, de angústia, de fogo, e vai ficar lá para sempre, eternamente. Olha como é apavorante essa ideia. E se a pessoa foi uma pessoa do bem, fez o bem ao próximo, ajudou, procurou amar, quando ele morrer, ele iria para o céu. Aí vai ficar quanto tempo lá no céu? Eternamente também. E vai ficar fazendo o que lá? Nada, né, Marialva? É aquela ilusão que a gente tem da aposentadoria aqui na Terra. Eu vou aposentar, eu quero ficar à toa. A gente vê que não funciona. Mas a gente tem essa ideia que vai ficar lá no céu à toa, ouvindo marquinhas, ouvindo, descansando. Esses ensinamentos, hoje, né, não servem mais para nós. Isso não faz sentido. Um Deus de amor mandar um filho para o inferno e deixar de sofrer eternamente, ou colocar um espírito que está mais adiantado, ficar descansando eternamente no mundo espiritual. Nós aprendemos no Espiritismo que os espíritos que estão um pouco mais adiantados, não precisam ser aqueles super evoluídos, não, um pouco mais adiantados, trabalham e muito no mundo espiritual, em favor de nós que estamos aqui encarnados, em favor dos sofredores. Quem mais trabalha no mundo espiritual são os espíritos mais evoluídos. Quanto mais evoluído, mais trabalho. Veja que o Espiritismo vem trazer um ensinamento novo, né? Vem refrescar o Evangelho, né? A compreensão do Evangelho. Então, vamos imaginar aquele homem, aquele filho jovem, naquela situação de miséria, de angústia. Ele entrou num processo psicológico, meu Deus, ele caiu em si. O que eu fiz na minha vida? Olha onde eu vim parar. Se ele acredita que Deus é punitivo, severo, que não tem mais solução, ele vai para o inferno mesmo, qual é uma possibilidade que poderia vir na mente dele? Bom, já estou nesse buraco mesmo, o que eu vou fazer? Me ajudem aí. Qual alguma possibilidade? Já que eu estou no mundo do mal e não tem mais solução, vou enveredar de vez nesse caminho. Se der, eu vou até virar um chefe de um bando. Não é uma possibilidade? Será que não é isso que algumas vezes, se não muitas vezes, acontece na mente de uma pessoa que não tem esperança? Não tem jeito, a sociedade não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar. Então, já que eu caí aqui, ficar aqui. Outra possibilidade, se a pessoa, nesse momento de fracasso extremo, de muita dor, entra num processo mais intenso psicológico de depressão, meu Deus, minha vida acabou. Não tem mais saída.
Eu não suporto mais essa dor que eu estou vivendo aqui. Estou vivendo com animais, com porcos, passando fome. Eu não aguento mais essa dor. Que outro tipo de pensamento poderia vir? Suicídio. A pessoa atentar contra a própria vida. Numa outra ilusão, achando que tirando a vida do corpo, vai eliminar a sua dor. E nós aprendemos no Espiritismo que não elimina a dor. A pessoa continua viva do outro lado do mundo espiritual. O que acontece com a dor? Piora. Então vejam, essa questão de nós compreendermos Deus, ela é tão importante porque ela vai influenciar uma decisão. Não, Deus, eu errei demais, eu me desviei, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Deus pode me colocar lá para eu tenho que pagar o que eu tenho que pagar, mas eu sei que Ele me ama, Ele vai me receber. E foi a decisão que o filho fez. Porque ele tinha essa percepção que o Deus era um Deus de amor. Nem ele imaginava que era tanto amor como ele foi surpreendido pelo Pai. Então ele faz esse caminho de volta. E quando ele chega, é uma festa. Simbolicamente, Deus sai correndo ao encontro dele. Que simboliza que é uma alegria no mundo espiritual. Quando uma pessoa que enveredou pelo caminho do mal se arrepende, ele cai em si. A pessoa cai em si, desperta a consciência e vai procurar, vai em busca de Deus. É uma festa no mundo espiritual. Essa festa, Jesus explicou nas duas parábolas que ele contou antes dessa parábola do filho pródigo. A primeira é uma parábola que todos nós conhecemos, muito comum ouvir nessa parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Jesus fala, tinha um homem que tinha 100 ovelhas. Aí uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Quando ele encontrou a ovelha, ele ficou tão feliz que colocou ela no ombro e voltou radiante, chamando os amigos. Meus amigos, venham celebrar comigo, porque esta minha ovelha estava perdida e eu a reencontrei. Agora tem um arremate dessa parábola que talvez alguns de nós não se lembrem. Jesus disse assim, por isso eu vos digo que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos não precisam se arrepender. É uma festa no céu. A mensagem de esperança para aqueles erros que a gente comete na vida. Depois a parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, né? E ela perdeu uma em casa. Aí ela pegou uma vassoura, começou a varrer a casa toda até achar aquela que perdeu. E na hora que achou, é a mesma coisa. Gente, vem comemorar comigo. Porque eu tinha perdido essa dracma e agora eu a encontrei. Então vejam que é uma parábola que fala de esperança, de amor, não de condenação, de uma nova chance. E o que o Espiritismo nos ajuda a compreender com essa parábola? E os erros que ele cometeu? Ele vai responder. Só que, pela compreensão do Espiritismo que nós temos com esse Deus amoroso, ele vai proporcionar experiências que a gente vai resgatando, pagando aquilo em pequenas parcelas. Porque se a gente for pagar de uma vez só os equívocos que a gente já cometeu em encarnações passadas, a maioria de nós não dá conta. Em pequenas parcelas. Olha o amor de Deus. Aí esse é o ensinamento espírita. O amor de Deus, não, você errou. Então a gente também não precisa ficar preocupado e falar, meu Deus, como eu errei. E a gente entra também num processo de culpa. Essa parábola nos ajuda a nos livrarmos do sentimento de culpa. Porque a culpa não leva a nada. É um alto martírio, uma alta punição. Vamos deixar que Deus, que é infinitamente amoroso e bom, Ele vai saber o que a gente precisa passar. E a gente mesmo quer ficar se punindo. Deus sabe o que a gente dá conta de passar. As experiências que a gente consegue. Né? A leitura que foi
lida pela Maria Alba, no livro Justiça Divina, né, nos falou disso, que às vezes a própria pessoa escolhe para uma outra encarnação. Eu errei muito nessa área aqui, então na outra encarnação eu quero ter um probleminha nesse setor da minha vida. Às vezes a gente mesmo já vai começar a ter condições de participar do planejamento da própria encarnação para corrigir aquelas coisas que nós mesmos sabemos que a gente errou. Olha que maravilha. E esse é um Deus de amor, de esperança, de consolo. Um outro aspecto maravilhoso dessa parábola. Vejam que quando aquele jovem, o filho pródigo, estava lá, atirado na lama, sujo, com fome, angustiado, revoltado, deprimido, aquele foi, podemos considerar, o pior momento da vida dele. Agora, olha que interessante. Quando aquela cena que ele faz a viagem de volta, e o pai o identifica, e o pai sai correndo, e surpreende ele, enche ele de beijos, e restitui a ele todos os direitos como filho, podemos considerar que aquele é o melhor momento da vida. E aí nós encontramos uma mensagem de esperança para todos nós, seres humanos. Que às vezes nós estamos vivendo um momento na nossa vida que parece ser o pior momento da nossa vida. E vejam que nessa parábola Jesus nos ensinou que o pior momento da nossa vida, um momento de muita dor, é o prelúdio. Está próximo o momento do alívio e da cura. Pouco tempo depois do pior momento da vida dele, ele viveu o melhor momento da vida dele. Olha que mensagem de esperança que Jesus trouxe para nós. Por isso que nós jamais devemos desistir quando estivermos passando por experiências dolorosas. Todos nós passamos por experiências das mais diversas naturezas, que mexem com o nosso emocional, com o nosso psiquismo. E tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, estou meio no meu limite. Vamos lembrar dessa parábola do filho pródigo. Como que Deus é amoroso. O pior momento, um momento de muita dor, é o prelúdio de um momento de paz e de harmonia. Quem é o autor dessas palavras? Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. E nós, aqui do salão que temos mais idade, já passamos por isso. Já passamos por momentos difíceis, que a gente achava que não ia dar conta. E de repente tudo aquilo passou. E de repente estava vivendo um momento que parecia que estava no paraíso. Porque é assim, porque Deus é um Pai de amor. Por isso, o que cabe a nós é tomarmos esse cuidado para quando estivermos na experiência dolorosa, não ficarmos presos naquela experiência. Porque vejam que Jesus contou que Deus só colocou uma condição para receber aquele filho e fazer aquela festa. É que o filho fosse ao encontro dele. E o que aconteceu com o filho? Ele caiu em si, acordou, voou ao encontro de Deus. Vamos imaginar que aquele filho não tivesse caído em si. Quanto tempo ele ia ficar lá vivendo com os porcos? Simbolicamente, eternamente. Porque Deus, Ele faz essa festa quando nós vamos voltando para casa a procurar Deus. Mas se a gente continuar revoltado, achando que a vida é miséria, é revolta, ele está contrariado, ele vai ficando lá. Não é que Deus o abandonou, é porque ele não consegue acessar o amor de Deus. Ele se fechou em si mesmo. Mas quando a pessoa se arrepende, cai em si, fala, meu Deus, eu vou me entregar para o Senhor, eu vou ao encontro de Deus. Tudo muda. É uma festa no mundo espiritual. Há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos
não precisa de arrependimento, disse Jesus na parábola da ovelha perdida. Então essa parábola, ela realmente é uma parábola de esperança, de consolo, para estabelecermos uma nova relação com Deus. E Deus é amor. Então, quando a gente conseguir colocar em prática essa relação com Deus de amor, nós vamos ser pessoas mais felizes. Porque a gente ainda é meio desconfiado. Nossa, Deus vai me castigar. Deus vai castigar o fulano. Ou às vezes a gente fala para o outro, fala, a mão de Deus vai pesar naquele fulano. Não vou fazer nada não, mas a mão de Deus vai pesar. Essa ideia do Deus que castiga, ela ainda está rondando a nossa mente. Não é tão fácil a gente mudar. Que quando a gente de fato mudar a nossa compreensão de Deus, o nosso sentimento, nós vamos viver num estado de comunhão com Deus. Nós vamos viver em estado de graça. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias, por meio da oração, conversar com Deus, agradecer a Deus as bênçãos que a gente recebe durante o dia, mas para a gente reconhecer que Deus é infinitamente amoroso, nós temos que agradecer também as experiências difíceis. Isso não é tão fácil, né, gente? A gente fazer uma prece, Senhor, meu Deus, agradeço pela água, pela comida, pela casa, pela minha família, e agradeço também por esse problema que eu estou enfrentando. Porque agora eu sei que se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, porque tem algo que eu preciso aprender aqui. E eu sei também que o Senhor é um Pai de um amor tão infinito que o Senhor jamais permitiria que eu fosse submetido a uma experiência que eu não fosse capaz de dar solução. Eu estou falando a palavra eu, né? Para cada um orando para si mesmo. Esse Deus de amor, gente, é um Deus que jamais permitiria que qualquer um de seus filhos fosse submetido a uma experiência que ele não fosse capaz de dar solução. Então, seja o que for que a gente vai enfrentando, uma certeza você pode ter, você dá conta. Quando vier aqueles pensamentos falando, meu Deus, eu estou no meu limite, eu não dou conta, é uma ilusão da nossa mente. E ainda é uma crença naquela imagem de Deus que a gente aprendeu antigamente e que ainda a gente não conseguiu adotar essa nova percepção. Deus é amor. Deus é um amor incondicional. E é uma festa quando nós vamos ao encontro dele. Então, a gente reunido hoje aqui, não tenhamos dúvida que, do ponto de vista espiritual, é uma festa que está acontecendo aqui. Os espíritos trabalhadores dessa casa, né, os fundadores, os anjos, os seres angélicos, Jesus, quando vem, as pessoas estamos indo ao encontro de Deus, é uma festa. Vamos analisar rapidamente o outro personagem da história, que é o irmão mais velho. Teve uma crise de ciúmes, né? Aí ele fala, mas pai, eu estou aqui esse tempo todo, eu procuro seguir seus mandamentos. Isso nunca me deu um cabrito. Vejam que é um cabrito, não é um cabrito cevado, não é um animal cevado que é especial para oferecer para Deus. É um animal qualquer, você nunca me deu nenhum bicho. Ele não está falando de um novilho cevado. Você nunca me deu nada para eu celebrar. E o pai fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão estava morto, agora voltou à vida. O seu irmão estava perdido e voltou a viver. Vamos analisar rapidamente, já estamos no nosso horário, esse personagem tão rigoroso, esse irmão mais velho que ficou em casa, que perante a sociedade é aquela pessoa mais correta, que está cuidando ali dos seus compromissos familiares, porém que ainda traz dentro de si um rigor muito grande com os erros do outro. E muitas vezes esse irmão mais velho somos nós, que já conhecemos Jesus, mas quando temos contato com alguém que cometeu coisas que a gente não aprova de jeito nenhum, muitas vezes nós exageramos no rigor da condenação e do julgamento. E por que a gente faz isso? É por uma ilusão que nós ainda temos de que nós nunca fizemos
aquilo que aquela pessoa fez que a gente não aprova. Não estamos querendo aqui, de forma alguma, dizer que a gente tem que aprovar, apoiar o erro. Não é isso. É nós não adotarmos uma posição daquele Deus antigo, daquela crença de Deus punitivo, rigoroso, que vai punir, que vai castigar, se o próprio Deus não faz isso. Então, procurarmos desenvolver esse olhar de indulgência, de tolerância. Puxa, a pessoa errou, caramba. A gente procurar lembrar que a gente também já incorreu em certos erros. Um exemplo, a pessoa roubou algo da gente. Isso aí não aceito, não perdoo jamais. A gente fica muito rigoroso, né? A gente fala, mas se alguém falar para você, mas você nunca roubou? Você fala, eu não. Pelo menos nessa encarnação nunca roubei. Alguém pode falar isso com toda propriedade. Porém, temos que nos lembrar do Sermão do Monte. Quando Jesus falou assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar será levado a juízo, será punido. Eu, porém, vos digo que aquele que chamar o seu irmão de raca, de louco, também será levado a juízo. Opa, o que Jesus está dizendo? Ele está confirmando a lei de Moisés, que você não pode matar uma pessoa, tirar a vida do corpo físico. Ele confirma, só que ele amplia o sentido. Você não pode também matar no outro o quê? A autoestima, a esperança. E a mesma coisa, não roubarás. Será que a gente nunca roubou a alegria de ninguém? Você chega num lugar, está todo mundo ali conversando, rindo, e a gente chega nervoso com alguma coisa que aconteceu, daqui um pouco está todo mundo com a cara fechada. Nós roubamos. Às vezes uma pessoa vai fazer um concurso, em Brasília tem muito, né? Aí você pergunta, quantas vagas? Ah, são 3. E quantos inscritos? Ah, são, sei lá, 5.000. Eu falei, ih, rapaz, esquece, não tem chance. O que nós estamos matando? Matando a esperança, roubando a esperança da pessoa. Claro, ninguém faz isso por maldade, mas a gente faz. A gente faz. Então, lembrarmos que nós estamos lutando para nos aprimorarmos. Às vezes a gente faz uma correção com uma pessoa ou com um filho, a gente erra no tom da voz. A gente nunca esquece de corrigir quando erra, mas esquece de elogiar quando acerta. Então, quando a gente começa a se perceber um pouco melhor, né, que é o trabalho do autoconhecimento, naturalmente a gente vai ficando mais tolerante com as imperfeições dos outros. A gente não vai ser aquele irmão mais velho tão rigoroso. Nessa festa não é. Não vou comemorar. Ele estava no caminho errado e voltou agora para o caminho de Deus. É motivo de celebrar. E a gente vai ficar feliz quando se depara com uma pessoa que sinceramente caiu em si, se arrependeu e está querendo agora se melhorar. Então é isso, meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje, essa parábola, né, que tem me ajudado muito. Sempre que as pessoas falam assim, não pode escolher um tema, eu estou escolhendo esse, eu quero repetir tanto para ver se eu aprendo um pouco dela. Que é um ensinamento maravilhoso. Na hora que a gente conseguir sentir dentro de nós esse Deus que Jesus ensinou, nossa vida se transforma completamente. Nós vamos viver em comunhão com Deus. Nós vamos viver felizes, né? Então isso a gente está conquistando aos poucos. Cada encontro como esse aqui na SODEC, cada livro que a gente estuda, cada reunião, grupos de estudo, estamos caminhando para essa comunhão com Deus. Com esse Deus, do jeito que Jesus ensinou, de um amor incondicional, de um amor puro, que se alegra quando a gente reconhece nossos erros e procura se corrigir. Então, muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas participações que foram ótimas e nossos votos de muita paz para todos. Obrigado.